Fala, gurizada, Rafão aqui. Vamos para mais uma aula. E essa aqui bem autoral. Não existe nenhum capítulo de livro, não está em nenhum índice. A gente vai falar sobre engenharia social na UTI. Famosa diplomacia. Tu pode não perceber, mas a gente faz isso aqui todo santo dia, manhã, tarde, noite, madrugada, que é a nossa relação, a nossa comunicação com as diversas esferas do cuidado dentro da UTI. Tem equipe médica, equipe de enfermagem, fisioterapia, tem equipe de odonto, enfim, toda a multi, serviço social, psicologia, terapia ocupacional, há as equipes consultoras, há os assistentes, donos dos pacientes, as equipes, enfim, ortópsia, cirúrgica, hemodinâmica, infecto, CCIH, e a gente convive com esse bando de profissionais, cada um com a sua expertise, tentando entregar aquilo que o nosso paciente precisa. Eu percebo que a terapia intensiva ela passa por um mal que eu acho bem sério, né? Ela é uma especialidade onde nós que sabemos alguma coisinha a gente se pergunta, né? E quem nunca bota os pés na UTI e não entende porra nenhuma, tá cheio de certezas, né? E eu percebo muitas vezes que a galera da intensiva, que trabalha em terapia intensiva, é meio vendida, sabe? Não, sabe, não é se impor, mas defender o que o paciente de fato necessita. Então, por isso que eu fiz essa aula aqui. A gente conversa bastante sobre isso lá no Instagram. E eu tenho certeza que ela vai te ajudar na formação e informação e no teu dia a dia, né? Para tu não, só um pouquinho, né? E de modo algum é sobre bater boca, sobre se indispor, até porque isso é muito ruim. E nos atrapalha não só aquele paciente, mas nos atrapalha para o futuro. Porque se eu tenho uma má relação com o Rafael, lá da cirúrgica, toda vez que o Rafael da cirúrgica vir trazer um paciente, aquilo vai ficar mais difícil. Porque tu não vai gostar dele, ele não vai gostar de você, a comunicação fica capenga, e o paciente é quem sofre. É o paciente que paga. Então, eu tenho uma prática, assim, uma coisa que eu fui aprendendo a duras penas, observando os demais colegas e sofrendo na carne, assim, dizendo, né, gurizada, que hoje em dia eu sou blindado, digo assim, eu tento me blindar porque a sacanagem tá sempre na volta. Quem convive comigo sabe, eu tento ser extremamente educado, cordial, tô ali para ajudar a equipe, tô ali pelos doentes, mas também não tô ali, não é porque eu sou bom que eu vou ser bobo, que eu vou ser passado para trás, né? Todo mundo é adulto, alguns com 30 anos de 30, 40 anos de infância, mas eu não tô ali para brincar, né? Eu não tô ali para hoje estar sendo teu amiguinho, amanhã tu me dá uma facada nas costas ou vice-versa, né? Então as coisas têm que ser do jeito certo. E graças a Deus eu nunca me indispus, né? Eu nunca tive nenhum problema, nunca fui chamado de ouvidoria, nunca me incomodei, mas sempre ligado. E sempre que tem essas funções de entrar em contato com outras equipes, eu vejo que os colegas se estrepam direto. Eu não me pergunto se eu sou, eu fico me perguntando se eu sou o certo, se eu sou o errado, porque parece que eu tenho maior facilidade, ou o pessoal tem medo de mim por causa do tamanho, não sei. Mas comigo é preto no branco. E eu trouxe alguns exemplos práticos aqui com prints de conversa de comunicação. Eu vou contar para vocês como é que eu faço. Gurizada, o que vai nos jogar lá na frente da nossa comunicação, da nossa engenharia, é a informação. Informação é sobrevivência. Isso aqui eu diria o Renato Russo, tá? Uma carta que ele enviou para o Gabriel Pensador na década de 90. Acho que essa história é muito legal. Informação é sobrevivência. Quanto mais eu souber daquele caso, daquele paciente, do que eu preciso, maiores são as minhas chances. Mais pautado eu vou estar. Menos vendido e menor a chance de eu tomar um não, de desligarem na minha cara, de serem intransigentes comigo, mal educados e tudo mais. Então, isso aqui é muito importante. Gurizada, é óbvio, né? Que tem coisa que é mais fácil de desenrolar de dia. A gente sabe, a gente já viu isso aqui nas aulas.
O hospital é segunda a sexta, das 7 às 19. Final de semana ele vai congelar. De noite as coisas são mais difíceis. As coisas eletivas não funcionam muitas vezes. O regime de plantão é difícil. Não vai ter todas as especialidades, todas as retaguardas dali. Então tem coisa que talvez seja interessante a gente dar o gás para resolver, porque de dia tem mais gente no hospital, de dia tá mais propenso a ter aquela especialidade, aquela retaguarda que você necessita. Então, de vez em quando, sobra uma outra coisinha assim pro turno da noite. Olha o horário que eu mandei mensagem pro colega. Meia-noite e 18, tá? Tava lá, ó. O Rafão, eu tirei esse print agora, esses dias, né? Mas a mensagem era 10 de julho de 2023. Isso aqui era na época do Neurocrítico Self-Defense. E eu tava lá de plantão, né, no Hospital São Paulo, como dá pra ver aqui. E por algum motivo o pessoal assim, ah, Rafão, a Neuro ficou de voltar aqui para dizer se podia ou não podia fazer a enóxia do paciente X, tá? Então, assim, era profilaxia TEB, possivelmente, né, o TIG3 é uma UTI de neurocríticos, né? Então ela é cuidada em conjunto com a neuro da Unifesp, neurocirúrgica neuroclínica. E devia ser, eu não vou lembrar exatamente do caso, mas devia ser uma profilaxia química, né? Passado 24, 48 ali do insulto, seja ele cirúrgico, seja ele hemorrágico, enfim. E aí, o que que acontece? A gente perde muito do nosso handoff, da nossa transição de cuidado médica, para o que de fato está se passando lá no salão. Né? Em algum momento ali no final, ou melhor, no começo do outro dia, o enfermeiro perguntou, Rafa, pode fazer inox do paciente? O pessoal da neuro ficou de voltar aqui, bababá. Putz, né, me pegaram de calça curta. Isso acontece todo santo dia, todo santo plantão. Muito se perde. Já tem uma tomografia que não foi informada, enfim. E aí, eu não gosto de deixar pendência. Né? E o pessoal da Neuro, ele é mais presente. Então, e é uma UTI conjunta, né? Então, assim, bom, para não ficar, né, horas sem isso aqui, eu vou mandar uma mensagem. Como era uma situação tranquila, mensagem, né? E eu me apresento, né? Fulano, Rafael aqui, plantonista G3, que eles sabem que é a UTI deles, né? E bem sucinto, já avançou em algum posicionamento quanto à inoxaparina da paciente X? Ele me respondeu de manhã cedo. Bom dia, desculpa, ontem eu canetei, né? Foi evoluído em sistema. Mas acabei não passando para avisar. Tranquilo, vi depois. Valeu. Ó, um pouquinho. 7h36, o amigo já está cansado de estar em casa. Tá? E, obviamente, eu fui checar no sistema antes de mandar mensagem se estava ali devidamente canetado e não tinha encontrado. Então, gurizada, isso aqui, ó, diplomacia, um pouquinho de engenharia social, casos leves, casos tranquilos, guerras pequenas, como a gente falaria lá no Rio Grande do Sul, galho fraco, tá? Iniciar essa profilaxia TEB não mataria o doente, ele não está em risco, não é uma piora clínica que precisa ser notificada, nada disso. Mas é uma questão. Poxa, eu sou plantonista, eu podia muito bem, foda-se isso aí, rotina resolve, diarista resolve, tem um monte de gente aqui durante o dia, residente pra caralho. Tô eu aqui sozinho de noite cuidando dos 8, 9 pacientes, não lembro. Mas, pô, eu tô tentando fazer um trabalhinho decente, entregar redondinho, ficou essa pendênciazinha, é coisa pequena, melhor isso aqui do que cuidar um pós-parada, né? Vou tentar resolver. Consegui? Não consegui, mas, né? E poderia, porque quando tu tem experiência, tu sabe o que que é levado em consideração aqui. Eu iria comparar as duas tomografias, ver que não houve expansão do hematoma e autorizava a inoxa. Mas é de bom tom, como a gente trabalha junto, essas decisões conjuntas. Então eu pedi para o enfermeiro, não, segura um pouquinho, eu vou mandar mensagem aqui, se conforme me responder. Tá? Mas se fosse uma coisa life-changing, assim, nossa, isso aqui é muito importante, eu tomava a frente e fazia. Fechou? Esse aqui é um exemplo. E outra coisa muito importante. Tem vezes que é interessante se antecipar. Olha só, agora é mais recente. Também com a Neuro. Quinta, 27 de junho. Fulano ou fulana, boa noite. Uma apresentaçãozinha, né? Para não vir rachando. Aqui é Rafael, assistente na UTI G4 do Hospital São Paulo, sétimo piso.
Quem me passou o seu contato foi a equipe do TRR, time de resposta rápida da Unifesp, tudo bem? Recebemos o paciente X, agora no leito 6 da UTI do sétimo andar. A turma do TRR me comentou que iriam checar a TC e angio-TC do paciente. Algo importante para nós aqui da UTI. Aqui, esse caso era o seguinte, é um paciente que estava internado lá, aquelas investigações de clínica médica, 200 mil anos, né, fuçando e fazendo uma ciência bravíssima, e aí ele convulsionou, né? E aí foi coletado um screen laboratorial tudão, né? Porque a maioria das causas de convulsão são tóxico-metabólicas, e foi feito imagem. E o pessoal do TRR falou que a neuro já estava ciente do caso, que iriam acompanhar e que estavam vendo ou iriam ver essa tomo-angiotomo. É claro que eu vi ela angiotomo, não tinha nada hemorrágico, não tinha nada grosseiro, né? Dava para ver suco, giro, não tinha desvio mediano. Não tinha nada demais, o laboratório estava saindo, e aí a gente tem no paciente mais ou menos, sei lá, 50, 60 anos, com uma primeira convulsão, tem que ser estudado, isso aqui não tem conversa. É um doente que tinha voltado pós-hospital, é um doente que, né, não tinha nenhum déficit neurológico, mas não tinha família, ele já se comunicava mal porque tinha alguma coisa prévia que eu não lembro o que que era. Acho que era um AVC, e talvez pode ser esse foco meio presumido aí, justificando esse quadro convulsivo. E aí, para já deixar redondinho, daqui a pouco, para ter uma conduta da especialidade, eu mesmo já mandei a mensagem. Entendeu? Pô, já deixo redondo, é bom para mim, é bom pro doente. E aí o camarada me respondeu no outro dia, opa, desculpa, cara, quando foi outra corrida aqui embaixo, tá tudo canetadinho, é claro que eu também já pesquisei, né? Porque eu não vou ficar mandando mensagem para as pessoas se tá registrado. Até porque daqui a pouco o camarada me diz assim, ó, Rafael, eu já canetei. Tu não leu, né? Vou eu, macaco velho de plantão. Ah, só um pouquinho, né? Se eu tô perguntando é porque não havia nada ali descrito. E aí, eles orientaram a penicilina e eu, na ocasião, tinha feito um ataque de quepa. Né? A gente não tem o levetiracetam EV, que é teoricamente correto a ser feito diante de um ataque, mas a gente fez por solução. Uma dose habitualmente utilizada aqui no Brasil. O paciente ficou bem, vida que segue. Então, são questões que, se tu não sabe nada, é muito bom. Se tu está começando, faz muito bem, né, em ter um contato. E se tu é um faixa preta, né, o quinto dan ali, tu já entende que essa diplomacia é importante, né? Independente se tu trabalha numa UTI aberta, fechada, onde o cuidado está mais no crivo do intensivista, ou se o cuidado também faz parte do médico assistente. Tá? Isso aqui são casos importantes. Olha só, caso cirúrgico agora. Esses dias, bem recente. Ó, textão. 20 e 37. Começo do plantão. Tá? Esse paciente aqui eu cheguei e não gostei. Eu não gostei desse e não gostei do lado. Tá? O que que acontece? Para vocês entenderem. Né? Então, o trabalho hoje em UTIs universitárias, né? Então tem equipe multi, tem residência médica, né? Residência multi, então é bastante gente. Então, são muitas horas e muitas mãos cuidando. E aí, às 18 horas o pessoal teve aula, então ficou só o plantonista da UTI, tem plantonista, tem coordenador, tem professor. E internou um paciente, o pessoal fez meio no rapidão, né, a minha impressão. E esse paciente aqui era um pós-operatório primeiro PO, tá? E um paciente estava com dor. Paracetamol fixo, de pirona, morfina fixa, cetamina subindo droga, sabe, subindo dose, e ai, ai, ai. Não gostei, tá? E aqui, gurizada, e se não gostar, já salvou muita gente. Esse desconforto do plantonista, essa insegurança, né? E aqui eu acho muito engraçado o pessoal que, né? Não, porque saber tudo e saber, né? E sabe, ser uma autoridade, ser uma referência e não ter medo, meu irmão. Quanto mais eu sei,
E as melhores pessoas que eu conheço, os melhores profissionais, diante de um paciente grave, diante de um paciente que não está na mão, diante de um paciente que tem risco de deteriorar na tua frente, ele coça a cabeça, ele passa a mão no rosto e se pergunta o que está acontecendo, tá? Mas no mundo da internet isso é bonito, né? Para vender curso, olha. E geralmente, né, aquela história. Os camaradas não transam e querem ensinar os outros a fazer amor e gostoso ainda, né? Mas cada um emprega o seu dinheiro onde bem entender. Olha, e aí eu vi esse paciente e não gostei. Não gostei mesmo. Tinha o relato que de tarde ele tinha obstruído a sonda. E aí eu cheguei lá, o enfermeiro já me olhou, tipo assim, não gostei também. Eu falei, pô, trabalho com gente da melhor gabarito, anos de prática. Eu falei, não, é aqui que eu vou começar. Falei com o paciente, Albuquim, sem droga. Olhei a FO, tinha um pouco de sangramento, né? A enfermeira lavou a sonda, estava obstruída de novo, aquilo melhorou a dor, graças a Deus. Coletei laboratório para ver se estava acidótico, se estava com queda hematimétrica, e o paciente tentando evacuar, a ostomia meio protrusa para fora, grandona, teve um pouco de sangramento via anal. Não, não deveria ter. Falei, meu irmão, eu não vou ficar esperando, eu vou me antecipar. Não gostei. Ai, tá com cetamina. Cara, a gente não vê cetamina dia a dia de analgésico. Só que não é o comum. Primeiro PO, com dor, distensão, sangrando. Isso aqui é reavaliação. Cirurgia tá sabendo? Não, deixa que eu informo. Mandei a mensagem. Tá? Então, boa noite, Rafael, assistente. Motivo do contato é referente ao paciente tal, 78 anos, paciente X, identificação. Minha apresentação e identificação. Só um pouquinho, não tá falando com criança. Tá entendendo? Eu não caí aqui de paraquedas, meu filho. Cheguei para o plantão da noite, mas não me agradei do doente em questão. Isso aqui mostra o quê? Preocupação. Referindo dor, apesar de paracetamol, morfina e cetamina. Ferido operatório com pouco de sangue, ostomia protrusa, fez bexigoma, mas já resolvido. Queixadeira que não consegue evacuar, fez força sanguínea retal. Havia sido liberado água chá gelatina, dieta de prova, a qual suspendi. Estava sem heparina, coleta do novo laboratório agora para averiguação e achei por bem informar. Caso possa reavaliar ou solicitar algum colega, agradeço. Meu irmão, conversa de homem para homem. Podia ser conversa de homem para mulher, mulher para mulher. Conversa entre profissional. Tá entendendo? Eu não tô aqui. Ai, pode. Ah, não, não posso. O que é o caso? Porra, meu irmão, já vi. Trão, e se eu tivesse o laboratório, eu já entregava. O que menos me custava botar o paciente na máquina e descer para tomografia. Tá? Simples. Eu não sou cirurgião. Mas eu cuido de pós-operatório. Isso aqui, barrigada, tem na minha, tem na tua, tem em toda a Santa UTI do país. E, regra de ouro, nunca, jamais diga que tem que abrir para um cirurgião. Os cirurgiões são pessoas muitas vezes difíceis, neurocirurgia complicado, cirurgia cardíaca complicado. Tu tem que abrir macia, filho. Vai dizer pro camarada desse que tem que abrir? Ele vai te perguntar, tu é cirurgião? Então vai lá, abre então. Parece que a gurizada gosta de tomar choque, né? Vamos lá. Hum, situação sob controle. Esse paciente aqui melhorou. Tá. Situação sob controle, eu mando mensagem. Tá. Situação sob controle, eu mando mensagem, pego o número no grupo, peço para quem tem, envio essa mensagem no padrão. Me apresento, contextualizo o doente, conto o que está se passando. Fechou. Bonitão. Situação crash, fora de controle, o doente não está na mão, tem risco de deteriorar, tem que ser entubado, morrer, sangrar, eu ligo. Por quê? Daqui a pouco a mensagem ficou só um pauzinho, não recebeu a ligação. E se eu tô contando que essa turma tem uma sala no hospital, tem uma retaguarda no PS, eu ligo pro ramal, tá? Primeiramente eu vou ligar pro ramal, vou me apresentar, boa noite, quem fala? Ah, Eduardo. O meu nome é Rafael, eu sou médico aqui, plantonista, assistente da UTI tal, do hospital tal.
E eu gostaria de conversar sobre o paciente X com quem poderia. Ah, pode ser comigo. Não, só um pouquinho, espera aqui, isso aqui. Ah, pode contar. Não, Eduardo, o motivo da ligação é o seguinte. Paciente X, eu cheguei agora para o plantão, mas eu fiquei desconfortável. A ostomia estava referindo bastante dor, já está com esquema analgésico, tal, 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 né? A ostomia está assim, a FO está assado, o dreno está assim, coletei laboratório e agradeceria bastante se algum colega da retaguarda cirúrgica pudesse avaliar. Bom, é a mesma conversa da mensagem, só que falada. Tá entendendo? Eu me apresentei, eu contextualizei, eu contei o caso. Eu não tô ligando, gaguejando. Eu não tô ligando para ele ficar me interpelando igual aula de semiologia. Tá, e como é que tá o dreno? Tá, e como é que tá? Eu já tô falando. Escuta! Só um pouquinho. Quem tá me contando entende. Não é um paraquedista. Até porque, gurizada, a nossa comunicação ela tem que ser, não me entenda mal, mas ela tem que ser sensual. Principalmente para quem está em casa. Eu tenho que ter a informação e falar as coisas que vão motivar aquele especialista. Eu tenho que falar as coisas que vão fazer ele não só um pouquinho. Quem está falando do outro lado entende e eu tenho que. Porque é muito fácil para quem está em casa, deitadinho, tomou vinzinho, namorou, as crianças estão dormindo, falar, ah, amanhã eu vejo. E que bom se ele falar amanhã eu vejo, porque é menos trampo para nós. Só que foi comunicado. Então a tua comunicação ela tem que ser assertiva. Ela só vai ser assertiva se tu souber. Agora, se tu ligar sem saber um laboratório, se tu ligar sem ter uma imagem nova, se tu ligar sem ter um eletro, meu irmão, o que que tu vai? E o eletro? Ai, doutor, desculpa é que. Meu filho. Não, né? Aí tu vai levar não. E bem feito pra ti. Tá em casa. Fulano tá em casa. Retaguarda tá em casa. Especialidade tá em casa. Vai ligar para o telefonista do hospital, vai ligar, às vezes não tem telefonista, está na internação, o ramal. Tu vai pedir a escala de plantão da, da retaguarda, né? De sobreaviso. E aí eles vão te passar o telefone, geralmente. Se for uma situação tranquila, quer mandar um WhatsApp, beleza. Agora, às vezes quer resolver, liga, porque na ligação vai aparecer ali. Às vezes o pessoal vê que é o número do hospital e não te atende. Fica esperto, às vezes tu vai ter que ligar do teu celular. Ah, mas aí no outro dia vão mandar mensagem. Pois é, aí tu diz que agora tu não tá mais, não vai passar, enfim, diplomacia também. Vai do quanto tu quer resolver. E aí tu vai ligar pro sobreaviso. Se o sobreaviso não te atendeu, não te respondeu, eu costumo ligar de novo para a internação. Falar, olha, tem algum outro telefone? Porque senão me chamou. E geralmente, quando o plantão do dia tal não responde, não atende, é passado o telefone do chefe da escala. Aí, pô, subiu de nível, né? E vai para a esfera superior. Eu tive um caso há um tempo atrás que eu mandei a mensagem, cedo do plantão, não me respondeu. Eu liguei do telefone do hospital, não me respondeu. Eu anoto o horário, depois eu registro no prontuário. Não por sacanagem, mas é porque, pô, pra comprovar que eu fiz. Liguei do meu celular, não atendeu. Falei, colega, era uma situação tranquila, o paciente estava bem, mas dependia de uma liberação de procedimento, de diálise, né? E aí eu falei com o chefe da escala, passei o caso no padrão, ele foi super atencioso comigo, pediu desculpas, porque viu que eu estava pelo doente, que eu estava bem pautado. Como é que ele vai dizer não? Tá entendendo? Então ficou tudo bem. Mas subiu o nível da conversa e tu tem que te manter firme, né? Tu não pode, ai, vou falar com um chefe, vou falar com o coordenador, meu irmão, é todo mundo colega. Tá? Seja você mais novo, seja você mais velho. Respeito a educação. Eu mesmo. Qualquer pessoa que aparenta ter minimamente um pouco mais de idade que eu, vai ser chamado de doutor ou doutora. E se é no hospital universitário, será chamado de professor ou professora. Ponto final. Isso é coisa minha de educação. Eu chamei meu pai e minha mãe de senhor e senhora a vida inteira. Chamo a minha mãe até hoje. Chamei o meu pai até a morte dele. É senhor e senhora.
é doutor e doutora. Até para ter, não dá intimidade. É profissionalismo, distanciamento, tá? E é isso, cara. Com o tempo a gente vai aprendendo a se antecipar. E aí fica mais fácil ainda a nossa comunicação. Exemplo, um infarto sem supra. Pô, vai chegar um infarto sem supra, show de bola, zero problema, vai abrir, vai estudar em 12/24. Vai chegar aqui, o PS já atacou, já fez aquelas coisas lá de emergência, chegou para a UTI aqui, ó, bonitinho, monitorização, acompanhamento de troponina, vai fazer um eletro aqui, outro acolá. Vai pro CAT às vezes amanhã, depois é cuidado de pulseira, tem aula aqui ensinando a fazer. Esse é o jeitão. Né? Essa é a apresentação da média dos pacientes. A maioria vai ser assim, show de bola, pacientinho, ó, amo, só não é melhor que cistite. Porém, contudo, todavia, às vezes, tu tem que ficar ligado, porque o paciente não vem do jeitão, ele vem diferente, daqui a pouco tu vai ter que urgenciar. Daqui a pouco tu vai ter que, opa, não gostei, é o feeling, é o seu sentido, é o sentido aranha, é aquele insight de olhar para o doente e reconhecer. Não está do jeito habitual, está diferente. Tem boi na linha. Paciente que chega infarto sem supra, dor refratária, usando nitroglicerina, nitro subindo, 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 paciente desconfortável, aquela dor no peito, aquele aperto, aquela coisa. Paciente com instabilidade elétrica, começa a fazer uma TV com pulso. Como é que tu vai emocionar o hemodinamicista? É com eletro lá da casa do caralho, mal feito? É com a primeira troponina, 18, 20 horas depois, eletro novo, tropo nova, dose do tridil, estado do paciente. Meu irmão, passa o caso no padrão. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou ligar para o ramal. Se o ramal não tem ninguém, eu vou ligar para a telefonista, vou pedir o contato do sobreaviso, vou ligar para o sobreaviso, vou pedir permissão para enviar o novo eletro que eu acabei de fazer, vou enviar a curva de troponina, vou contar o caso clínico. Doutor, eu estou ligando, apesar de ser um infarto sem supra, para informar o senhor devido à instabilidade elétrica, dada a dor refratária, né, a dor anginosa refratária, achei de bom tom, né, achei de bom tom, fiquei preocupado com o doente, né, me desagrada o andamento do doente. Meu irmão, isso aqui é o ouro para tu conseguir o que precisa. Não, não, Rafael, não, eu vou aí, eu já vou ligando para a enfermeira da hemodinâmica, coisa de 1 horinha eu tô aí, tá bom? Obrigado. Show de bola, meu irmão. Chama a família, informa que vai pro CAT resolver o teu problema. Tá entendendo? Então, é malandragem, tu tem que te antecipar. Vai, mas vai mandar o eletro lá da porta? Ah, Rafael, tem eletro novo para ver se teve progressão. Eu vou pedir para rodar. Isso aqui é coisa de assustado. Entrar em contato primeiro sem estar com os troços, coisa de assustadinho, tá? Então, o que eu vou precisar? Eletro novo, tropa nova, laboratório antigo, história e diplomacia, filho. Resenha. Porra, vocês não eram bom de resenha na época das festas? Então, aí, esse aqui também. Paciente Iracadigo 3. Cheguei lá na Unifesp um tempo atrás. Paciente, putz, crítica crônica, reabilitação, entrou em diálise, não saiu mais, intermitente, dia sim, dia não, sei o quê. Meu irmão, passei visita tudo show de bola. Amanhã ela tem diálise, hoje não tem. Tá bom. Passei visita show de bola. Aí, daqui a pouco o pessoal me chamou, Rafa, tem como tu dar uma olhada na fulana? Não tá bem? Eu falei, claro. Eu ia ali ver, meu irmão, distresse respiratório absurdo. Hipoxêmica, físio já ali, cuidando da oxigenoterapia, enfermeiro me olhando, pai, examinei, auscultei, poucos, linha B até o talo, mais de 3 por campo, não era confluente, assim, para pensar em padrão de consolidação, não tinha irregularidade pleural. Congestão, né? Vamos lá. Veni de pouquinho, pressurizando com a mão,
Vamos lá, ponte. Bota o vasodilatador aqui. É urina, Rafa, de vez em quando faz 100 ml, 200. É o usuário de diurético? Estava usando. Então a gente faz aquela dose, né, no talo de furosemida, que gera estranheza à equipe, expliquei. E o que eu vou fazer? Eu vou falar com a NEF, eu vou urgenciar essa diálise. E assim eu fiz. O paciente está ruim, está em estresse, eu podia ir lá presencialmente, lá na salinha deles, mas eu não, né, não vou também abandonar o doente ali. Eu liguei, falei com o técnico, o enfermeiro da diálise, pedi para falar com o nefrologista. Conversei com o colega que estava responsável e, olha, tô ligando, né? Paciente fulano de tal, assim, assim, assado. Ela, aqui agora na minha frente, abriu um quadro de congestão, edema agudo, está sendo pressurizada, já fiz a diurético terapia com dose ajustada para a condição dela, estou ligando o vasodilatador, mas queria ver contigo se é possível avaliar para a gente tentar, né, considerar junto uma diálise de urgência para não, não, eu vou descer aí. O colega já desceu com a folhinha dele, papapá, chegou a máquina, show de bola, resolveu, evitou a intubação. Tá entendendo? Agora, se eu me assusto e vou tratar igual o edema agudo normal, vai dar certo? Talvez não dê. Se eu e passo o caso, ele vai me dizer, faz furo. Espera um pouco, vamos ver. Quando vê, o paciente está entubado. Né? Então, isso aqui é malandragem, é se antecipar, é ser sensível ao contexto, é ter diplomacia. O paciente está mais prestes, eu peguei e liguei, mas nada me impediu de também de ter ido lá. Muito, muito importante, isso aqui é sentir na carne. Geralmente, gurizada, residente conversa com residente, assistente conversa com assistente. Tá? Cuidado. Certa feita, a residência de clínica médica, enfermaria, aquela amorosidade. O paciente demorava uma vida para fazer o procedimento, pouca sala cirúrgica. Puta, um inferno. E aí, aquela história, né? Não, deixa o paciente em jejum, que amanhã às 7 horas, primeiro horário, nós vamos botar ele no bloco. Pá, fui lá, falei com o doente de tardezinha, falei com a família, né? Bolei a heparina, né? Prescrevi o jejum, expliquei para ele, tudo certo. Estou chegando no hospital no outro dia, acreditando que o paciente já está sendo anestesiado, o residente me manda mensagem. Cancela, libera a dieta lá, porque não vai dar, surgiu uma intercorrência, uma emergência, aquela conversa que vocês estão cansados de saber. Beleza. Fui lá, informei o enfermeiro, pode pedir a dieta do doente, fui lá, informei a família, né? Fica aquela coisa. Enfim, mas era para eles ter feito isso. Mas lá eles não faziam. Então, enfim, beleza, vida que sempre, fiz as minhas guerras ali, voltei pro, a gente chama de QG, as salinhas, né, das discussões, e daqui a pouco entrou o Big Boss lá, da cirurgia, o chefão, professor. Quem é o Rafael, residente? Eu levantei, né? Sou eu, professor, pois não. Se eu falei que vou operar, pode chover canivete que eu vou operar. Por que quem te mandou tirar o doente de jejum? E eu falei, professor, com todo respeito, foi o seu residente. Meu irmão, o moleque ficou vermelho, azul, verde, o professor olhou para ele. É isso? E ele, professor, é que tinha surgido uma urgência. Meu irmão, só fecharam a porta e saíram. Enfim, tá entendendo? Agora, se tu assume aquela postura de coitado, então assim, geralmente, por exemplo, a gente vai lidar com o residente, às vezes o assistente vai lidar com o assistente, nada contra ah, se conversar, eu me dou bem com todo mundo, pra mim é todo mundo médico residente, todo mundo é igual daqui a 2, 3, 4, 5 anos, tá? Só que tem muita gente que trabalha no hospital universitário e bota tudo na cola do coitado do residente, né? Tem coisa que o residente não vai ter força, tá? Principalmente esse exemplo aqui, ó. Primeira semana de março, tá todo mundo entrando. Os R1. Então dá pra tu querer cobrar coisa pro residente desenrolar. O pessoal da intensiva agora, na sua maioria, em dezembro era acadêmico. Aí agora em março é residente de terapia intensiva. Não dá pra tu
falar pra ele, vai encontrar alguém aí da cirurgia cardíaca, coitadinho, vai sair andando no hospital afora. Não vai encontrar ninguém presencialmente, muitas vezes. Daqui a pouco não vai encontrar nenhum residente. Quando tu vê, ele tá ligando para o professor emérito da cadeira. Não dá. Nada contra. Mas eu acho que para falar de um dreno que mudou, de um paciente que daqui a pouco está loculando algum hematoma, que está numa piora clínica, eu acho que é mais interessante deixar para os caciques, né? Para os faixa preta. Então, assim, cuidado, não é porque tu tem residente ali contigo que tu vai também te prevalecer. Tá? E quando é que tu vai escalonar? Quando é que tu vai subir essas esferas de comunicação? Quando tu não encontrar ninguém, né? Quando tu não encontrar ninguém, que não, eu te falei ali, pô, liguei pro sobreaviso e ninguém me atendeu. Liguei, mandei mensagem, né? Chamei no WhatsApp. Cagaram pra ti? Bom, tem alguém com quem eu possa falar? Tem o chefe desse carro. Aí eu vou ligar. E tem ah, UTIs e hospitais onde a coordenação gosta de estar mais up-to-date com as coisas, uma coisa mais real-time. Então, se tu trabalha no serviço que é assim, queres informar, é show de bola. Tem até um exemplo aqui, ó. Semana passada, né? Paciente que eu, mais uma vez, agradar, não me agradei, me desagradei, né? Não me agradei do jeitão, tava estranho, tava esquisito, mandei mensagem para a coordenadora, né? Porque daqui a pouco o vento mudou, ela não está sabendo disso, daqui a pouco pensar outra coisa diferente de mim, e ela consentiu, show de bola, é isso aí. Tá? Então vai muito do local onde você trabalha, mas eu acho que essa comunicação, eu também, gente, assim, eu detesto ficar acionando os outros, né? Funciona bem sozinho, mas tem coisa que tu tem que ser mais atento aos sinais, é interessante informar, tá bom? Gurizada, por fim, tudo isso aqui se resume a saber se defender. Informação é sobrevivência. Se apresente, não se isente, né? Mantenha a postura, seriedade e comprometimento. É bom para ti que vai resolver o teu plantão e principalmente é bom para o doente. Tá bom? Espero que a sala possa nos ajudar e muito no dia a dia. Qualquer coisa, estou sempre aqui. Deixe tua dúvida ali, teus comentários. Convide seus amigos, seus colegas e inimigos a fazerem parte aqui da nossa plataforma de ensino livre, independente, e onde eu posso falar que eu bem entender. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até mais.